Então, a gente tinha visto as continhas relacionadas à adição, tá? Contas de mais. A gente usava este sinalzinho aqui, certo? Sempre as situações, problemas que a prof passava para vocês estava ligada a esses termos aqui, ó. De somar alguma coisa, de unir, de juntar, de adicionar, de acrescentar, de ganhar. Por exemplo, eu tinha 3 bonecas, ganhei mais 4. Com quantas eu fiquei? Né? Ou eu tinha 20 reais, juntei com mais 20 da mesada que eu ganhei. Com quantos eu fiquei? Tá? Então, tinha essa ideia de união, de soma, de acrescentar, tá? As continhas de mais. Porém, agora, a gente vai ver um pouquinho de subtração, que nada mais é que o contrário da adição. Enquanto a adição eu estou ganhando, eu estou adicionando, a subtração eu estou perdendo, eu estou tirando, tá? O sinalzinho que representa a subtração é esse daqui, ó, de menos, continhas de menos, tá? E sempre as situações, problemas vão estar ligadas a esses termos aqui, de perder, ou de dar alguma coisa, ou de retirar, subtrair, ou a diferença entre algum número, emprestar, gastar, a menos, a mais, tá? Entre outros. A prof vai estar, então, mostrando alguns exemplos para vocês, tá? Então, vejam aqui, ó. A prof tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 post-its. Só que a prof não se organizou e acabou perdendo 4 post-its. Então, 1, 2, 3, 4. Eu perdi, tá? Não tenho mais, perdi. Com quantos eu fiquei? Quantos sobraram? 4, né? Então, a gente representaria mais ou menos assim. Eu tinha 8, o meu total, né, de post-its, mas eu perdi 4. Com quantos eu fiquei? 4, né? A gente viu ali. Então, é uma continha de menos, de subtração. Eu estou perdendo, eu estou tirando 4 do meu total, que era 8. Vamos ver outro exemplo. Então, a prof tinha 1, 2, 3, 4, 5 pincéis. Só que a prof não usa tanto assim. Daí a prof pensou, eu vou doar para minha prima, ela gosta bastante. Então, eu vou doar 3 pincéis para ela. Ó, doei. Quer dizer que do meu total de 5, eu doei 3. Com quantos eu fiquei? 2, né? Vamos representar, então, aqui na continha. Eu tinha 5, o meu total de pincéis, mas eu emprestei 3, quer dizer que eu não tenho mais 3, né? Então, 5 menos 3 é igual a 2. Vamos ver outro exemplo. Eu tinha lá no meu estojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canetas. Só que o meu estojo não estava fechando, porque era muita caneta. Então, eu retirei 4 canetas, tá? Eu retirei do meu estojo e pensei, vou deixar lá no meu copinho de canetas. E no meu estojo eu vou deixar só essas aqui que sobraram. Então, das minhas 11 canetas, eu retirei 4, eu tirei 4. Quantas sobraram? Com quantas ainda fiquei no meu estojo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui a armação dessa continha. Então, 11, o total que eu tinha, menos 4, é igual a 7. Agora, vamos pensar assim, ó. Na nossa sala tem 2 aluninhas com nome igual, né? Então, a prof vai usar elas como exemplo. A Júlia Fadel e a Júlia Helena. A Júlia Fadel, ela tinha 14 lápis, tá? Aqui tem 14 lápis. E a Júlia Helena, ela tinha 10 lápis, ok? Aí eu quero saber a diferença
entre a quantidade de lápis das duas. Quero saber quantos lápis a Júlia tem a Júlia Fadel tem a mais que a Júlia Helena. Por quê? A Júlia Fadel tem 14, né? 14 é maior que 10, que é a quantidade que a Júlia Helena tem. Então, eu quero saber quantos lápis a mais a Júlia Fadel tem em relação a Júlia Helena, tá? Então, a gente vai fazer a continha aqui, vou mostrar para vocês. Então, para eu saber, eu faço assim, ó, 14, que é a quantidade de lápis que a Júlia tem. Sempre o número maior fica na frente, tá? Fica por primeiro, menos 10. Então, eu vou saber quantos lápis a Júlia Fadel tem a mais que a Júlia Helena. Prof, mas fala a mais, não é continha de mais? Não, nesse caso não, você tá falando a mais, tá? É uma diferença entre esses dois números. Eu não vou somar, eu vou diminuir, tá? Eu preciso saber quanto que é desse número até chegar nesse, tá? Se eu fizer a mais, eu vou estar unindo a quantidade de lápis que elas têm. Eu vou estar fazendo o número de lápis que a Júlia Fadel tem, mais o número de lápis que a Júlia Helena tem. E não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber quanto que elas têm juntas. Eu só quero saber a diferença desse número em relação a esse número aqui, tá? Então, eu faço 14 menos 10. Ali a prof não mostrou pra vocês, né? Mas a gente faria assim, ó. Para ficar mais fácil para vocês, antes da gente armar a conta, que a prof vai ensinar numa aula do Zoom, então, eu faria assim, ó, 10 para chegar lá no 14, tá? Então, 11, 12, 13, 14. Eu usei 4 dedinhos, 4 números para o 10 chegar no 14. Então, essa é a diferença, tá? Esse é o resultado da continha. Aqui. Ou eu posso pensar lá no 14, tá? E tirar 10 do meu 14. Que também daria 4. Então, 14 menos 10 igual a 4. Essa é a diferença, né? No número de lápis da Júlia Fadel e da Júlia Helena. Vocês vão resolver essas atividades aqui no caderno de matemática, tá? Coloca a data e escreve atividade de subtração. São somente 3, tá bom? Não precisa copiar o enunciado. Vamos lá. Alan possuía 6 carrinhos, mas doou 2 para seu irmão mais novo. Com quantos carrinhos ele ficou? Então, ó, 6 ele perdeu 2. Você pode até fazer de caneta, mas assim, ó. Prof, eu não consigo fazer de cabeça, eu não consigo tirar. Então, a prof vai te aconselhar a fazer assim, ó, por enquanto, tá? Até a gente aprender a armar essa continha aqui e resolver continhas mais complexas. Você vai desenhar o total de carrinhos que ele tinha. Não desenhar o carrinho, mas representar a quantidade com risquinhos. Então, ele tinha 6, eu vou desenhar 6 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que ele doou? 2, né? Ele ficou com 2 a menos. Então, o que eu faço? Risco aqui, ó. 1, 2. E aí, eu conto a quantidade que sobrou, tá? Você só vai precisar armar aqui a continha. Se precisar fazer o risquinho, você não conseguir fazer de cabeça, né? Aí, você faz o risquinho e responde bem completinho. Com quantos carrinhos ele ficou? Ele ficou com tantos carrinhos, ok? Número 2. Ana Paula possuía 10 canetinhas coloridas. Ela perdeu 6. Com quantas canetinhas ela ficou? Então, é a mesma coisa, 10 menos 6. Se você não consegue fazer 10 menos 6 de cabeça, desenha lá 10 risquinhos, que era a quantidade que ela tinha, risca 6 e vê quantos risquinhos sobram. Número 3. Natália possuía 12 bonecas e Cecília 7. Quantas bonecas Natália possuía a mais que Cecília? Lembra que a prof falou, não é porque está escrito a mais, tem o mais aqui, que é uma conta de mais, tá? Eu não quero saber quantas bonecas elas tinham juntas. 12 mais 7, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber a diferença aqui, ó, entre o 12 e entre o 7. Então, é uma conta de menos, tá bom? Faz lá, 12 menos 7, ok?